Fala pessoal, fala narnianos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? É uma alegria poder estar aqui com vocês, mais um papo pentecostal, e eu quero fazer nesse vídeo uma análise do filme, não do livro, Príncipe Caspian, e trazer para vocês algumas pontes interessantes que eu fiz da história do filme, da forma como o roteiro foi construído, com aquilo que nós conhecemos, entendemos e temos aprendido com a bendita palavra de Deus. Você já sabe o protocolo. Inscreva-se, ative as notificações e curta o vídeo. E me ajuda, vai, compartilhe esse conteúdo, manda para algumas pessoas para que elas possam ter acesso à palavra de Deus, ter acesso à informação de qualidade sobre o universo de Nárnia e com isso a gente poder fomentar que mais e mais pessoas conheçam essa literatura e sejam edificadas por ela. Vem comigo! As Crônicas de Nárnia, Príncipe Caspian, são aquele filme que pode ser amado por uns e odiado por outros. Eu, particularmente, gostei muito do filme. Tive o prazer de assistir 2 vezes no cinema, ter o Blu-ray em casa, apresentei para minha filha pequena a história e ensinei para ela muitos valores importantes através do que eu pude aprender com essa literatura. Eu gravei um vídeo sobre as Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, mostrando como o evangelho fica escancarado nesse filme. E nesse aqui há uma mudança no tom, na história, que é observada no livro também, mas de uma forma um pouco distinta no filme. E isso é um aspecto muito interessante, porque enquanto o primeiro filme trata da inocência, da descoberta, da magia, da redenção, o segundo filme se trata sobre a maturidade e o peso de se fazer escolhas. Eu anotei aqui alguns aspectos que eu quero trabalhar com vocês sobre o filme e eu gostaria muito que isso edificasse muito sua vida e trouxesse para você um olhar renovado sobre essa história. Primeira coisa muito legal que eu vejo no filme é aquela frase no começo do filme, quando eles entram em Nárnia e eles percebem que Cair-Paravel está destruído e eles fazem uma pergunta muito importante: como Aslan permitiu isso? Mas aqui nós percebemos como o homem, como o ser humano, faz esse tipo de reflexão em ter que conviver em um mundo decaído, que sofre debaixo da maldição do pecado, com a existência de um Deus que nós sabemos e reconhecemos que é um Deus bondoso, um Deus clemente, um Deus misericordioso. Essa pergunta no começo do filme dá o tom de tudo que vai ser trabalhado na sequência do roteiro, porque há uma aparente ausência de Deus na história, dentro do contexto, uma aparente ausência de Aslan na história, mas nós que assistimos o filme, a gente sabe que ele está lá o tempo todo, apenas se mostrando para aqueles que desejam verdadeiramente encontrá-lo, da mesma forma que Deus. A Escritura fala: buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Todas as vezes que nós somos atraídos por Deus, por sua graça sem limites, e o buscamos, certamente ele vai se revelar para a gente. Um segundo ponto que é bárbaro no filme é que Lúcia tem uma visão prévia de Aslan antes de todos os seus irmãos. E acontece ali um debate muito engraçado, porque eles perguntam: por que você viu e não a gente? Por que ele apareceu para você e não para a gente? E Lúcia, ela responde assim: olha, talvez vocês não quisessem vê-lo. Eu acho essa fala tão interessante, porque dentro desse contexto que o filme trabalha, da maturidade, a maturidade faz com que a gente questione algumas coisas, e a maturidade faz, inclusive, que a própria fé seja questionada. Conforme nós vamos nos submetendo ao ciclo da vida, que envolve o sofrimento, envolve o mérito, envolve a renúncia, envolve os sacrifícios pessoais, envolve esforço, nós podemos em alguns momentos ter dúvidas a respeito da fidelidade, do amor, do cuidado de Deus. E nessa hora a resposta de Lúcia é soberba. Olha, talvez vocês não quisessem vê-lo. Muitas vezes a maturidade faz com que a gente queira resolver as coisas do nosso próprio modo e não queiramos mais participar a Deus, a nossa vida, ser orientados por Ele, ser guiados, instruídos e até confrontados por Ele pela sua palavra. Então algumas pessoas voluntariamente não querem ver Aslan,
assim como algumas pessoas voluntariamente não querem ver a Deus. Mas isso é decisivo, porque o fato de um personagem deste filme não desejar ver Aslan de todo o coração vai levá-lo a uma série de decisões trágicas que vão moldar e muito a sua vida. Quando Lúcia encontra-se com Aslan no meio do filme, aquele momento que é como um sonho, ou talvez não seja um sonho, fica muito em suspenso para a gente o que está acontecendo, Lúcia pergunta assim: Aslan, por que você não apareceu? Por que você não rugiu? E ele fala assim: olha, nada acontece da mesma forma duas vezes. Eu adoro essa fala, porque ela remete ao meu coração sobre a imprevisibilidade da vida. A gente quer tudo redondinho. Olha, 8 horas vou fazer isso, 9 horas vai ser assim, 10 horas vai fazer assim. Gente, nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Nesse contexto, essa fala de Aslan remete a um princípio espiritual que é ensinado tão claramente na Escritura Sagrada sobre submetermos a Deus nossas volições, nossas aspirações, nossos desejos pessoais. O apóstolo Tiago fala em Tiago, no capítulo de número 4, que nós não devemos ser presunçosos sobre o modo como vamos conduzir a nossa vida, mas sempre submetermos cada ação, cada decisão à vontade de Deus, dizendo aquela frasezinha que papai, mamãe e vovó sempre falam pra gente: olha, se Deus quiser. Quando nós entendemos que as coisas acontecerão dessa forma, se Deus quiser, as expectativas serão menos frustradas, porque a gente sabe, e tem que saber disso, Deus tem o melhor pra gente. Agora eu quero me concentrar em Pedro. Pedro, o magnífico, mas fez coisas magnificamente toscas no filme. A primeira coisa que eu percebo é que a maturidade não fez bem para ele. Ele cresceu como o grande rei, mas cresceu demais e ficou soberbo. A disputinha dele com o Caspian, que embora não apareça tão evidente no livro, mas é muito explorada no filme, obviamente é uma decisão de roteiro, funcionou no cinema, é uma das coisas mais chatas do filme. Eu não gosto. Eu acho que talvez aquele espírito mais ameno, mais fraterno do livro funcionaria melhor, mas enfim, essa escolha do roteiro permitiu que fosse construído muitos dilemas morais que Pedro enfrenta. Primeiro, o de não estar em evidência. O segundo, o de se colocar na posição. É ele que manda ou é Caspian que manda? O terceiro, ele se coloca num contexto de ter que fazer escolhas e algumas escolhas não são boas, não é? E ele faz escolhas ruins. Uma má escolha dele é conduzir uma guerra ali, levando uma parte do seu exército ao castelo. Uma boa parte do exército ali acaba sucumbindo às forças ali do rei Miraz. É uma das partes mais tristes do filme. É impossível você assistir a despedida dele sem derramar algumas lágrimas, vendo que, seguindo uma orientação duvidosa, algumas pessoas precisaram morrer. Muito triste. E uma coisa que eu percebo é que em todo esse começo do filme, e ele fala por Nárnia, por Nárnia, por Nárnia. E no final do filme, quando ele é confrontado ali pela realidade de que sem a ajuda de Aslan ele não vai conseguir, quando ele se dá conta que as suas más escolhas, que a sua maturidade o tornou alguém que perdeu a fé, que perdeu a esperança, ele diz assim: olha, por Nárnia e por Aslan. E nesse momento ele tem a vitória nas suas mãos. Quando nós colocamos Deus à frente das nossas escolhas, dos nossos projetos, e deixamos que os valores morais que estão na Bíblia, que tratam de amor, de humildade, de moderação, de prudência, serem valores que conduzem as nossas decisões, a gente erra bem menos, viu? Fica a dica. Ainda nesse contexto, o que levou Pedro a perceber o tamanho do seu erro foi uma frase interessante que Lúcia falou para ele. Ah, Lúcia, sempre Lúcia. Ela é fantástica, tanto nos livros quanto nos filmes. Mas ela chega até Pedro no momento de exaltação dele e diz assim para ele: Pedro, eu espero que você se lembre quem foi que derrotou a feiticeira. Pedro, ele é o grande rei, sim. Ele é o magnífico, sim. Esse grande cara precisou ser lembrado pela sua irmã caçula,
de que quem venceu a batalha contra a grande antagonista do reino de Nárnia, a Feiticeira Branca, não foi ele, foi Aslan. Talvez se ele tivesse recordado disso desde o começo, ele teria se submetido ao governo do Grande Leão e teria cometido menos erros na sua vida. Mas naquele momento ele cai em si e então as suas vontades, as suas decisões começam a ser dadas e tomadas sobre uma outra perspectiva. Quando ele cai em si de que ele sozinho não pode, as coisas começam a girar favoravelmente na sua direção para que a história termine da forma magnífica como terminou, com uma vitória dos narnianos contra Miraz e contra o seu exército. E chega então o final do filme. Você chorou também quando começou a tocar The Call, de Regina Spektor? A despedida dos dois irmãos mais velhos, de Aslan e do povo de Nárnia no final do filme, é um dos momentos mais emblemáticos da trilogia no cinema. Foi muito bem gravado. A forma como eles fizeram a porta no ar, que era algo assim surpreendente do livro, ficou muito legal, funcionou muito bem no cinema. E ali nós vemos como a maturidade é de fato o tema desse livro, como que nós precisamos fazer com que a maturidade não nos leve à apostasia. Conforme os meninos foram crescendo, eles já não estavam mais com o coração ali. Susana deixa isso muito claro no livro e no filme também. E Pedro aprende com os seus erros e volta a confiar em Aslan, volta a confiar no leão, e isso é muito bacana, isso é muito sensacional. Mas nós vemos ali que chega um momento em que os dois irmãos mais velhos não podem voltar para Nárnia mais porque já aprenderam tudo que poderiam ali, enquanto os dois mais novos voltariam para mais uma aventura. E esse ponto é bonito demais. Eu sou muito emotivo. E o momento que Lúcia passa pelo portal, que ela olha para trás, imaginando ver Nárnia, e ela já não vê mais, me deixou com os olhos marejados, porque eu senti a dor que ela sentiu de ter que sair daquele mundo mágico e voltar para sua vida real, mas a maturidade exige isso da gente. Chorar funciona um tempo, mas depois a gente tem que levantar e fazer alguma coisa. Espero de coração que esse vídeo enriqueça a sua experiência aí com o filme, também com a literatura, e fica ligadinho, eu vou gravar em tempo também mais um vídeo falando sobre a viagem do Peregrino da Alvorada. Recebam aí minhas saudações narnianas para todos vocês, por Nárnia e por Aslan.